só se pode entender de fato a maternidade quando se passa pela experiência de ser mãe. Mas foi especialmente ao se ver longe de suas duas filhas que Leda pôde refletir sobre essa experiência. E tudo o que ela dá e retira de uma mulher. E daí ela se pergunta o que foi que ela deixou de fazer por ser mãe. Decidida após anos sem folga a passar as férias no litoral sul da Itália, Leda descobre um canto tranquilo numa praia que na verdade era um quiosque que ela acabou gostando muito e passou ali vários dos dias de suas férias. Nesse local, ela acabou conhecendo Nina, que era uma jovem mãe, e sua filha, Helena. Ela começou a observar a dinâmica entre elas. E ela, observando ali de fora, achava que Nina era uma mãe maravilhosa e começou a se questionar sobre quem ela era enquanto mãe. Se ela estava próxima ou se estava distante demais disso que ela via ali. E passou a refletir bastante sobre como ela agia com suas filhas. Leda também conheceu várias pessoas da família de Nina. Era uma família napolitana grande, assim como a sua, e começou a perceber características que ela não gostava e que a fizera se afastar da sua família. Naquele contato breve com a mãe e a filha, ou seja, Nina e Helena, ela acaba refletindo um pouco sobre a própria vida e se culpando por várias coisas que ela fez ou deixou de fazer por suas filhas ou até por si mesma. Porque a gente sabe que a maternidade faz com que você deixe várias coisas que eram suas enquanto indivíduo para cuidar de seres ali que precisam de você. Há também uma relação bastante misteriosa com uma boneca, que é a boneca da pequena Helena, né? Que na história carrega uma importância muito maior do que um mero brinquedo. Você vai saber um pouco mais sobre A Filha Perdida de Helena Ferrante e do que eu achei dessa leitura logo após da vinheta. Então aguarda aí. Foi com um deslumbre constrangedor, nas palavras da própria narradora, que Leda descobriu que não sentia peso algum com a mudança das filhas para Toronto, para onde elas se mudaram para morar com o pai, a fim de estudarem por lá também. É um deslumbre porque, ao menos com a distância que passa a haver entre elas, Leda se vê desvencilhada de várias obrigações que dizem respeito aos cuidados que ela costumava ter com as filhas. E é constrangedor porque se espera que as mães sejam muito mais um papel do que um indivíduo. Alguém a quem muito tempo de projetos individuais é subtraído para ser destinado à criação dos filhos. Já que, em geral, grande parte das obrigações recai muito mais sobre as mães do que sobre os pais. E o que constrange é exatamente essa posição de se sentir livre, como se ela não tivesse direito, como se ela fosse uma insolente por finalmente se sentir livre. Sendo que as filhas já estavam em idade de faculdade e foram exatamente para isso. Porque a gente sabe que o que a sociedade realmente deseja é que esses grilhões sejam carregados por essas mulheres que são mães com graça e leveza, como se eles não pesassem nada. Qualidades que geralmente se espera de uma boa mãe. Afinal, vamos ser sinceros, quantas críticas vocês aí que estão me assistindo não já ouviram ou talvez até já fizeram sobre suas mães ou sobre outras mães? Ou se vocês já são mães, quantas você não já ouviu? Uma das coisas que eu mais acho interessante nas personagens de Ferrante é exatamente essa subversão ao que é esperado, oscilando entre a pressão da sociedade e o que realmente se é. Porque essas personagens são mulheres e mães reais, que embora critiquem qualquer busca por um idealismo, muitas vezes tentam aproximar sua realidade dessas características que são idealizadas. O que é uma cilada, porque não é possível. Não é possível se tornar alguém idealizada. A ideia é a ideia. E a realidade ela é muito mais difícil do que o que se imagina, quando ainda não se experienciou certas coisas. Leda então pontua na narrativa suas revoltas e alívios, enquanto se vê enredada em algumas culpas em relação a si mesma enquanto mãe. Principalmente enquanto observava a relação de Nina e Helena, que ela, como estava fora, via como uma relação que parecia perfeita, que parecia muito boa, mas ela acaba por esquecer que ali eram outras pessoas, era uma mãe início de maternidade com uma filha pequena, com outras condições talvez financeiras, psicológicas, como todas as mães devem ser em relação umas às outras, e que não se deve cobrar em relação ao que a outra é, porque cada uma vai ser o que
tem que ser dentro de sua própria realidade. Então não dá pra ficar se comparando, como se você pudesse alcançar a outra, como se a meta pra ser uma boa mãe fosse ser o que a outra é, sendo que o que você acha que a outra é, na verdade, são impressões suas. Porque a Nina, por exemplo, não era uma mãe perfeita. Mas assim Leda percebia enquanto estava observando elas ali de fora. Porque era o único jeito que ela poderia observar. E a gente tem que perceber que a gente só percebe o outro mediante também as nossas próprias experiências. A gente não percebe o outro com tudo que o outro tem. A gente não pode sair disso. Então, o que Nina é uma coisa. O que Leda vê de Nina faz parte também do que Leda é. Parece complicado, mas o que a gente vê do outro também, de certa forma, é um reflexo do que nós somos e do que a gente enxerga no outro. Porque as pessoas são muito complexas e a gente só enxerga aquilo que a gente conhece. Rosária, que também estava grávida e era uma das mulheres da numerosa família de Nina, era vista por Leda de uma forma diferente da que ela costumava ver Nina. Ela via Nina sob uma aura de admiração, como se para ela nada importasse além da filha, mas ela via Rosária como se fosse uma estranha. Mas eu achei interessante isso porque, na verdade, Rosário ainda não é mãe, né? Ela estava ali passando pela gestação, mas ela não teve ainda a experiência de ter o bebê nos braços e de passar por toda a experiência transformadora que é a de ser mãe. Embora ela já tenha transformado seu corpo e, de certa forma, sua mente, porque ela sabe que tem um filho a receber. Mas eu achei que foi um acerto também da Helena Ferrante trazer uma pessoa prestes a se tornar mãe, porque são formas diferentes. Porque é uma mãe de filhas que cresceram e foram morar longe, que é a Leda. A Nina, que é uma mãe jovem de uma criança. Então ela trouxe aí 3 etapas interessantes da maternidade pra gente acompanhar e talvez analisar. Sobre essa falta de identificação com Rosária, ela diz o seguinte: eu havia prestado tanta atenção em Nina só porque a considerava fisicamente mais próxima, enquanto a Rosária, que era feia e despretensiosa, não tinha dedicado um único olhar. Quantas vezes devem tê-la chamado pelo nome e eu não percebera? Eu a mantivera fora do campo de visão, sem curiosidade. A imagem anônima de uma mulher que conduz a própria gravidez de forma grosseira. Ali estava o que eu era, superficial. E depois aquela frase: os filhos sempre causam preocupação. Dita uma mulher prestes a pôr um filho no mundo. Que besteira. Isso aqui já é uma coisa que ela vai dizer a Rosária. Mas vocês entenderam que a identificação que ela tem com a Nina, ela não tem nem um pouco com a Rosária. E é justamente por isso. A gente só enxerga realmente até onde a gente... É uma forma meio egoísta, né? De ver o outro. A gente vê o outro enquanto espelho nosso. Então a gente realmente só busca se aproximar de quem realmente tem um pouco a ver com a gente. E é também nesse ponto que nós percebemos o quanto as personagens, mães e filhas, são como nós. São tão reais como nós. Que são cheias de conflitos e de coisas mal resolvidas. E daí, se a gente pensar amplamente, a gente vai ver que não é só em relação, por exemplo, a mim e a minha mãe, a você e a sua mãe, ou a você enquanto mãe e como a sociedade lhe vê, mas como uma coisa mais ampla, que engloba todos nós e como alguns pensamentos têm que mudar. E dessa forma, essa narrativa impacta demais. E isso é algo muito importante de estar sendo discutido na literatura. Nunca vou cansar de ler sobre isso. Pode me dar livros sobre maternidade que eu vou ler para sempre. Como nas narrativas de Helena Ferrante sempre temos algo que nos surpreende, um elemento que vai crescendo durante a história. Dessa vez nós temos a boneca da pequena Helena, que era uma boneca feia, velha e que tinha marcas de caneta esferográfica, mas que também por vezes emanava uma força viva. Então nós vemos uma boneca aí com uma dualidade. E essa boneca, ela não aparece na narrativa como um mero brinquedo. Ela acaba por demonstrar sentimentos que a garota vai descobrindo em relação ao mundo e a ela mesma, e em alguns momentos, que eu não posso falar em detalhes porque senão vai ser spoiler, acaba por demonstrar sentimentos da própria Leda. A Filha Perdida é uma das obras curtas da Helena Ferrante e eu gostei muito, porque a temática da maternidade parece que é mais bem explorada nessa obra do que em relação às outras, até porque o título já diz, né, gente? No Amor Incômodo a gente tem ali a relação também de mãe e filha, mas é muito mais explorado o sentimento da filha. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse livro, também tem resenha aqui no canal, eu vou deixar nos cards para vocês assistirem assim que terminar esse. Mas nesse livro, dos que eu
li até agora, e eu acredito que de todos, porque eu tô terminando de ler o que tem de ficção de Helena Ferrante, e até agora A Filha Perdida é o que mais se debruça sobre essa questão da maternidade, e apesar de ser um livro curto, ele faz isso de uma maneira que dá muito pano pra manga, gente. Dá pra discutir inúmeras situações aqui. Além da temática da maternidade, ela não se esquece de falar de Nápoles. Como eu disse, ela fala da família napolitana, e ela não deixa também de falar ali sobre o dialeto. Quem lê Helena Ferrante sabe que uma das coisas que ela explora bastante é isso da língua, quem usa a língua culta, quem usa o dialeto. Eu já percebi que isso é uma coisa bastante marcada, não só na literatura dela, como na própria cultura italiana. Isso é muito bem marcado. E, na verdade, em todas as culturas isso é bem marcado, né? Porque língua é poder. E quem domina a língua culta é quem domina o poder de uma sociedade. Então, eu acho muito legal esse mecanismo que ela traz de estar sempre não analisando a língua como um linguista faz, mas de trazer isso em suas obras de forma que a gente perceba bem características desse personagem. Para uma pessoa que estudou letra, gente, ver uma coisa como essa em todos os livros da mulher é ou não é para chamar de autora preferida? E olha que esse não é o único motivo. Essa é uma leitura que eu indico bastante, se é que ainda precisa dizer, né, depois de todo esse discurso elogioso sobre a Helena, que, gente, é muito sincero, porque eu amo essa mulher. Mas eu acho que, independente de você vir a amar ou apenas gostar moderadamente dessa obra, eu acho legal porque, por mais que pareça ser um assunto sempre em voga, o assunto da maternidade, ainda se discute muito sobre o que é ser uma boa mãe. Gente, a gente acabou de acompanhar uma polêmica, que foi a do MAM, do Museu de São Paulo, que muita gente tá julgando a mãe ter deixado a filha ir pro museu e ela ter tocado um homem nu. Muita gente tá julgando a mãe e ninguém sabe, ninguém se perguntou como foi a educação dessa criança. Não tô aqui dizendo se a mãe tá certa ou se a mãe tá errada. Eu tô dizendo que é muito fácil para a sociedade pegar várias pedras para atacar na cara da mãe, principalmente da mãe, sem você conhecer a realidade, sem você saber. Como é que se deu tudo isso? Não tô dizendo que ela foi responsável ou irresponsável, eu só tô dizendo que isso é só um exemplo de como as mães são bombardeadas de opiniões que ela não pediu sobre a criação dos seus filhos. E eu acho que esse questionamento sobre o ser mãe, sobre o que é ser uma mãe ideal, o que é ser uma mãe real, uma mãe possível, na verdade, porque a mãe real é a mãe possível. As nossas mães, e isso é uma tapinha na cara de nós filhos também, elas não precisam, elas não têm que ser perfeitas, elas são mães possíveis, elas são as mães que elas puderam ser, de acordo também com o que elas aprenderam enquanto filhas, enquanto mulheres, etc, etc, etc. E eu espero muito que a gente ainda discuta muito isso na nossa sociedade, porque tá ruim, hein? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem comprar o livro, eu vou deixar aqui embaixo o link, que vocês já sabem que comprando por esses links vocês ajudam o canal com uma pequena comissão. Não se esqueçam de contribuir, gente, com a vaquinha do canal. Eu estou gravando pouco porque eu só gravo com o material dos outros agora, hein? E eu sei que vocês também ficam pedindo por vídeos, então eu fico muito feliz de saber dessa troca. Se você não puder ajudar financeiramente, você ajuda bastante divulgando para pessoas que gostam de projetos assim. Então é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Tchau, um beijo enorme. Leiam Helena Ferrante, pelo amor de Deus, se você ainda não leu. E até o próximo vídeo.